Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Aqui no capítulo 17, nós vamos falar da consequência, do castigo da idolatria, né? Já falamos tanto a respeito disso, não é? Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te der o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, ou adore ao sol, à lua, ou a todo o exército do céu, o que te ordenei, que te seja denunciado. E ao ouvirdes então, indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e o apedrejarás até que morra, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Será morto o que houver de morrer por depoimento de uma só pessoa, não morrerá, né? Então aqui fala do castigo e da consequência. Então Deus, ele sempre foi muito incisivo a respeito da adoração a outros deuses, né? Sempre vimos isso, que é a abominação ao Senhor. Então, logo em seguida, nós vamos ver julgamento de questões difíceis no meio do povo, né? Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, este caso e caso de homicídio e de demanda e de violência e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar do Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdote, ao juiz que houver naqueles dias e inquirirá, que te anunciarão a sentença do juízo. E farás, segundo o mandamento da palavra que te anunciar no lugar dos que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, né? E aí ele vai falar as eleições e deveres de um rei. Olha só, não tinha rei, mas Deus já sabia que lá na frente eles iam requerer um rei. E Deus já queria que eles soubessem qual seria os deveres, né, de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecerá sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Se você for olhar lá no texto de 1 Samuel 8,5, foi exatamente desta forma que os homens daquela época se achegaram ao sacerdote, ao profeta Samuel, requerendo um rei, né? Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre dos teus irmãos. Não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo o Egito, mas para multiplicar os cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis àquele caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o teu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro.
Também, quando te assentares no trono do teu reino, escreverás para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e dos sacerdotes. E terás consigo, e nele levará todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e deste estatuto para o cumprir. Isto farás para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então essas são ordenanças que Deus deixou para um rei, quando houvesse rei. E aí nós vamos falar no capítulo 18 sobre a herança e os direitos do sacerdote e dos levitas, que a gente já conhece bem, não é? Os sacerdotes e levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança de Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor é aquilo que lhes será devido e comerão. Então, eles comeriam, né, daquilo que era levado, daquilo que era oferecido. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Isso é claro em Números 18, 20, né? E aí eles terão direitos sobre o povo, quando o povo oferecer sacrifício de gado, rebanho, vão ser dados aos sacerdotes, né? Lembra também das primícias de cereais? Também vai ser dado ao sacerdote, aos levitas, né? Então, eles tinham porção deles, terá para comer além das vendas do seu patrimônio. Era dado a eles o dízimo sobre todo o primogênito, né? Então, isso nós já falamos bastante lá atrás. Então, nós vamos ver logo em seguida contra os adivinhos e feiticeiros. É outra coisa que Deus abomina. Olha só, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então Deus é muito claro de que essa prática, olha o que diz o versículo 12 do capítulo 18, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Versículo 12, capítulo 18. E aí, por essas abominações, o Senhor teu Deus lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, ou seja, não se contamine com isso, né? Porque tu és o meu povo. E aí, promessas do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um grande profeta no meio de ti. Teus irmãos, semelhante a ti, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis a voz do Senhor meu Deus, para mais vireis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitá-lo-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras e lhe falará tudo o que eu ordenar. Então esse é o episódio onde o povo não quis ouvir a Deus, né? Eles ficaram temerosos, com medo e disseram: não, Moisés, fala tu com Deus e aí depois você diz para nós. Então Deus está lembrando, né, que suscitaria profetas e não falaria diretamente ao povo. E aí nós vamos ver que se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor nos falou?
Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse. Como soberba falou tal profeta que não tinha temor do Senhor, né? Então ele está ensinando aqui o povo a identificar a verdadeira profecia, não ser enganado por falsas profecias. E aí no capítulo 19 ele vai falar das 6 cidades refúgio. Nós já falamos também sobre isso em Deuteronômio 4:41, né? E nós vamos também falar lá na frente em Josué a respeito disso. Então, quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus e a desposares e morarás nas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que dará o Senhor teu Deus para possuíres. Prepararás o caminho, o limite da sua terra e te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3 e isto será para que nela se acolha todo homicida. Então nós já falamos sobre as cidades refúgio, não é? Aquele que matar alguém acidentalmente, esse podia encontrar refúgio nessa cidade. Este é o caso no tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva, aquele sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes. E aí ele dá exemplo, né? Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com um impulso machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se esconderá numa dessas cidades e viverá. Então, nós já falamos a respeito disso, Deus foi muito claro, era nas mortes acidentais, né? E não naquela premeditada, ocasião em que eu falei sobre o homicídio culposo e o homicídio doloso. Cidade refúgio é para o homicida culposo, né? O homicida doloso, aquele que planejou matar, esse deveria ser morto. E aí nós vamos ver a execução do homicida, né? Que era aquele que fez dolosamente. E acerca dos limites das testemunhas, né? Então Deus falou a respeito disso, para que ninguém levantasse falso, ninguém trouxesse um crime sobre outra pessoa sem que aquilo fosse verdadeiro, né? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote e dos juízes naquele dia. Os juízes indagarão bem, e se a testemunha for falsa, tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-á como cuidou fazer o seu irmão. E sabe como termina? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé com pé. Assim era a regra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã depositamos diante de Ti a nossa vida. Tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.